Você já parou para pensar sobre o que acontece após a morte? Não apenas em termos espirituais, mas no que acontece com nossos corpos? Esta é uma pergunta que, inevitavelmente, todos nós enfrentamos em algum momento da vida. E nos últimos anos, temos visto uma mudança significativa na forma como as pessoas escolhem lidar com os restos mortais de seus entes queridos. Tradicionalmente, o enterro tem sido a prática mais comum, uma tradição enraizada em muitas culturas ao redor do mundo. Mas algo intrigante tem acontecido. A escolha pela cremação tem crescido de maneira surpreendente. Especialistas preveem que nos próximos 10 anos, até 70% das pessoas podem optar pela cremação em vez do enterro tradicional. Este aumento nos leva a uma questão profunda e relevante. Como cristãos, devemos considerar a cremação? Para responder a essa pergunta, precisamos considerar 4 questões importantes. Primeiro, o que exatamente é a cremação? Segundo, o que a Bíblia diz sobre a cremação? Terceiro, a cremação afeta de alguma forma o nosso corpo ressuscitado e glorificado? E quarto, se você é cristão e está considerando a cremação, quais são algumas coisas que deve considerar enquanto decide entre a cremação e o enterro tradicional? Vamos explorar essa questão profundamente, começando com um entendimento claro do que realmente é a cremação. A cremação, em termos simples, é o processo de redução de um corpo a seus componentes básicos por meio do fogo. Após a morte, o corpo é colocado em uma câmara de cremação, onde é exposto a temperaturas extremamente altas, geralmente entre 760 e 980 graus Celsius. Esse calor intenso reduz o corpo a fragmentos ósseos, que são então triturados até se tornarem um pó fino, comumente conhecido como cinzas. A cremação oferece várias vantagens práticas. É geralmente menos dispendiosa do que um enterro tradicional, ocupando menos espaço e, em muitos casos, sendo considerada uma opção mais ecológica. Mas, para muitos, a questão não é apenas prática, mas profundamente espiritual e emocional. Isso nos leva à nossa segunda questão crucial. O que a Bíblia diz sobre a cremação? Navegar pelos textos sagrados pode nos oferecer uma perspectiva sobre como devemos tratar nossos corpos após a morte, e se a cremação está alinhada ou não com os princípios cristãos. Enquanto exploramos o que a Bíblia diz sobre a cremação, encontramos que as Escrituras não fornecem uma instrução específica a favor ou contra a prática. O Antigo Testamento apresenta enterros como a forma tradicional de dispor dos corpos, com figuras como Abraão, Isaque e Jacó sendo enterrados. No entanto, não há uma condenação explícita à cremação. No Novo Testamento, a ressurreição de Jesus Cristo e a promessa de corpos glorificados para os crentes ressuscitados são centrais. Isso nos leva à nossa terceira pergunta. De alguma forma, a cremação afetará meu corpo ressuscitado e glorificado? Muitos cristãos se preocupam com o impacto da cremação na ressurreição, mas devemos lembrar que Deus é onipotente e capaz de ressuscitar nossos corpos, independentemente de sua forma física atual, seja em pó ou inteiros. Com essa confiança na soberania de Deus, podemos avançar para a nossa quarta e última pergunta. Eu sou cristão e estou considerando a cremação. Quais são algumas coisas que devo considerar enquanto tento decidir se devo ser cremado ou ter um enterro tradicional? Aqui devemos ponderar sobre nossos valores, crenças pessoais e os sentimentos de nossos entes queridos, buscando uma decisão que honre tanto nossa fé quanto nossas circunstâncias individuais. Ao ponderar sobre a decisão entre cremação e enterro tradicional, é importante considerar como cada opção ressoa com nossas crenças e valores pessoais. Para muitos cristãos, a escolha do enterro tradicional está profundamente enraizada na simbologia da ressurreição e na prática histórica da igreja. A visão de um corpo enterrado, aguardando o retorno de Cristo, pode trazer conforto e um senso de continuidade com as gerações passadas. Entretanto, a cremação está se tornando uma escolha mais comum por várias razões. Algumas pessoas optam por ela devido a preocupações ambientais, acreditando que a cremação é uma opção mais sustentável. Outros consideram o aspecto financeiro, já que a cremação muitas vezes pode ser mais econômica do que um enterro tradicional. Além disso, em algumas culturas, a cremação é vista como um ritual sagrado e uma forma de purificação. Esses fatores nos levam a refletir sobre o impacto de nossa escolha, não apenas sobre nós, mas também sobre nossos entes queridos. Como nossa decisão afetará aqueles que deixamos para trás?
Será que nossa escolha alinhará com o desejo de nossos familiares de honrar nossa memória? É crucial ter conversas abertas com a família sobre nossas preferências, garantindo que nossas escolhas estejam em harmonia com os sentimentos daqueles que nos amam. Agora que abordamos os fatores pessoais e práticos, vamos avançar para explorar o papel das tradições culturais e religiosas na decisão entre cremação e enterro. Em muitas culturas ao redor do mundo, as práticas funerárias são moldadas por tradições antigas e profundas crenças espirituais. No cristianismo, o enterro tem sido tradicionalmente preferido, refletindo a esperança na ressurreição dos mortos. A visão de Jesus sendo sepultado e ressuscitando ao terceiro dia oferece um poderoso símbolo de esperança e renovação. No entanto, outras culturas e religiões têm uma longa história de cremação. Por exemplo, no hinduísmo, a cremação é um rito essencial que simboliza a liberação da alma do corpo físico, permitindo sua jornada para a reencarnação ou união com o divino. Esta prática, vista como um ato de purificação e transcendência, ressalta a diversidade de crenças e como elas influenciam nossas decisões funerárias. À medida que o mundo se torna cada vez mais globalizado, muitas pessoas encontram-se influenciadas por múltiplas tradições e práticas culturais. Esta fusão de influências pode tornar a decisão entre cremação e enterro ainda mais complexa, exigindo uma consideração cuidadosa das próprias crenças e daquelas de sua comunidade. Ao mergulharmos mais profundamente nessa discussão, é essencial considerar a perspectiva bíblica sobre a cremação. Vamos agora explorar o que as Escrituras realmente dizem sobre essa prática e como isso pode influenciar nossa escolha final. Ao explorarmos a Bíblia, por exemplo, o enterro de Abraão, Sara, Isaque e Jacó em uma caverna é narrado como um ato de respeito e honra. Por outro lado, a cremação de Saul e seus filhos, cujos corpos foram queimados após a batalha, é descrita sem julgamento moral. Na verdade, o foco das Escrituras está mais na ressurreição e no estado espiritual do indivíduo do que no método de disposição do corpo. A promessa de um corpo ressuscitado e glorificado está no cerne da fé cristã, independentemente de como o corpo físico é tratado após a morte. Portanto, embora as tradições culturais e religiosas influenciem nossas escolhas entre cremação e enterro, a decisão final pode ser guiada pela compreensão de que, de acordo com a fé cristã, o destino eterno e a ressurreição gloriosa não são limitados pelo método escolhido para o tratamento do corpo após a morte. Por fim, para aqueles cristãos que estão considerando a cremação, a quarta pergunta é crucial. Quais são algumas coisas que devo considerar enquanto tento decidir se devo ser cremado ou ter um enterro tradicional? Além das considerações bíblicas e teológicas, é importante pensar nas tradições familiares, nos desejos dos entes queridos e nas próprias convicções espirituais. A decisão deve ser tomada com oração, reflexão e, se possível, aconselhamento pastoral. Ao considerar a prática da cremação em contraste com o enterro tradicional, muitos cristãos se veem divididos entre a tradição e a modernidade. Algumas famílias têm uma longa história de enterros tradicionais, com sepulturas que se tornam locais de memória e reflexão. Esses locais oferecem um espaço físico para o luto e a recordação, algo que a cremação, seguida de dispersão das cinzas, pode não oferecer da mesma forma. Por outro lado, a cremação é frequentemente vista como uma opção mais prática e ecológica. Em áreas urbanas, onde o espaço é limitado e os custos de sepultamento são elevados, a cremação pode ser uma solução mais viável. Além disso, alguns consideram que a cremação evita a decomposição lenta do corpo, um processo que muitos acham desconfortável pensar. Para alguns, a escolha entre cremação e enterro é influenciada por questões culturais e regionais. Em certos países e comunidades, a cremação é amplamente aceita e até preferida, enquanto em outras, o enterro tradicional é a norma. Essas considerações culturais podem desempenhar um papel importante na decisão final. Também é vital ponderar os desejos expressos pelos entes queridos e pela própria pessoa antes de sua morte. Muitos encontram conforto em saber que suas preferências serão respeitadas, seja em um enterro tradicional ou na cremação. Esse respeito pelas últimas vontades pode aliviar o processo de luto para os sobreviventes, oferecendo-lhes um senso de cumprimento e honra ao falecido. Portanto, enquanto enfrentamos essa decisão, mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus, a fonte de nossa esperança e salvação. Que nossas escolhas reflitam nossa fé, nossa esperança na ressurreição e nosso desejo de honrar a Deus em todas as coisas.
Que possamos encontrar paz e consolo, sabendo que em Cristo temos a promessa de vida eterna, independentemente da forma como nossos corpos são tratados após a morte. E assim, à medida que navegamos por essas visões complexas, possamos sempre lembrar que nossa verdadeira casa está com o Senhor, onde não haverá mais lágrimas, morte ou dor, mas apenas a alegria eterna de estar em sua presença. Que Deus nos guie e nos abençoe em todas as nossas escolhas. Amém. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal, assistir ao último vídeo postado e, se quiser receber um presente gratuito, inscreva-se em nossa lista de e-mail no comentário fixado.